Ouvintes, quero cumprimentar aos que estão nos ouvindo neste momento, desejando uma boa tarde, e queremos contar com a sua paciência e colaboração, e até pedindo também permissão para poder estar utilizando este som. Sabemos que de alguma forma interfere, talvez em algum silêncio, mas nós temos um motivo muito especial para estar aqui nesta tarde e portanto, nós agradecemos poder contar com a compreensão dos amados ouvintes neste momento. E eu quero trazer uma palavra da Bíblia, de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a palavra que nós encontramos na Bíblia, ela nos fala sobre Deus, sobre Jesus. E para nós tem um caráter de urgência falar esta palavra, porque sabemos que a humanidade precisa de Deus. A humanidade precisa ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer referência a um texto bíblico encontrado na carta, um dos livros da Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Lá está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa é a passagem que a gente quer tratar neste momento. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. E, de antemão, a gente pode observar que esta passagem fala de duas coisas de extrema importância. Fala de uma coisa excelente, extraordinária. Fala de vida, que é a melhor dádiva, a maior dádiva do ser humano, vida. Mas também fala de outra coisa ruim, e é uma coisa ruim, que é a morte. Então nós estamos diante de uma passagem que nos coloca frente a frente com duas questões inteiramente ligadas e que nos interessam: a vida e a morte. Então eu quero começar tratando da parte mais difícil, da parte mais complicada, que é a morte. Vamos tratar primeiro sobre a morte, porque quando a gente vai ao médico, antes do médico apresentar o medicamento para o problema, primeiro ele precisa saber qual é o problema, qual é a doença. Então vamos tratar primeiramente sobre a morte, o que é a morte, sua causa e que situações levaram a essa consequência da morte. Pelo texto que acabamos de ler, a gente observa que a morte é apresentada como um resultado de alguma coisa. E apresenta como se fosse um pagamento, algo adquirido a partir de uma atitude, de práticas. Quando o trabalhador passa um período no seu trabalho, a expectativa dele
é no final de um período, seja semanal ou mensal, receber o seu pagamento, o seu salário. É o momento esperado para quem trabalha, receber o seu pagamento. E é impressionante como o apóstolo menciona a morte como sendo o pagamento pelo pecado. Querido amigo ouvinte, como nós já temos ouvido muito falar sobre morte, eu tenho vários parentes que já morreram. Você que me ouve também com certeza tem. E até pessoas que eram muito próximas, ligadas com a gente, familiares, entes queridos, com quem a gente conviveu durante anos, mas que um determinado dia surge essa tal de morte e retira de diante de nós aquela pessoa com quem tínhamos esse contato. A morte chega. Então isso faz com que a gente esteja acostumado a ouvir sobre isso, a conviver com isso. O ser humano tem a consciência de que a morte é uma realidade. Embora individualmente a gente nunca espera pela morte. A gente não, é algo indesejável. Mas é uma realidade inegável da qual o ser humano nenhum até hoje pôde escapar. Exceto Jesus, que se tornou homem, morreu, ressuscitou e está vivo, e vivo para todo sempre. Toda a humanidade está subjugada, está sujeita a essa tragédia chamada morte. Agora, fica bem claro, na passagem que a gente mencionou, que a morte nada mais é. O que é a morte? É uma consequência do pecado da humanidade. Então é interessante que a gente tenha bem claro que nós, seres humanos, só morremos por causa da existência do pecado. Entenda comigo uma coisa. Quer dizer que se não existisse pecado, também não haveria morte. Isso é uma verdade. E talvez uma verdade difícil das pessoas entenderem, porque estão tão acostumadas com a morte, que pensam que a morte seria algo necessário de acontecer. Mas não é. A morte só existe por causa do pecado. Então, a humanidade tem alguns grandes inimigos, além de vários outros de menor porte. E 3 grandes inimigos eu quero destacar neste momento. Um deles já mencionei, que é o pecado. O outro também, que é a morte. E ainda tem um terceiro grande inimigo da humanidade, que é o diabo. Porque o pecado gera a morte. E o diabo é aquele que oferece o pecado para fazer o ser humano pecar e cair na morte. Então são 3 grandes inimigos que a raça humana tem, que o ser humano tem: a morte, o pecado e o diabo. Quem poderia livrar a humanidade de todos esses seus grandes inimigos? Eu fico pensando a situação de um ser humano parado no tempo, olhando para o seu passado,
para o seu presente e para o seu futuro. O que eu já fiz no passado, como está a minha vida no presente e onde eu estarei no futuro. São perguntas que cabe a nós buscar a resposta para ela. Olhar para o futuro é olhar para algo desconhecido para o ser humano, porque nós não temos noção do que tem pela frente, do que será o amanhã. Em 2019, ninguém imaginava que 2020 e 2021, quase 4 milhões de pessoas no mundo inteiro iriam morrer por uma pandemia. Algo totalmente obscuro para quem não havia passado ainda por essa experiência. Então o futuro, para o ser humano, ele é obscuro. Mas eu quero te dizer, existe alguém que olha o meu futuro e o teu futuro, que é Deus. Deus sabe o meu futuro e sabe também o teu futuro. Nós vimos o texto que fala sobre a morte, que é um pagamento pelo pecado, que é uma consequência do pecado. Caro amigo que está me ouvindo neste momento, eu não gostaria de te falar, mas se faz necessário dizer, que eu e você partiremos desta vida qualquer um desses dias, nos próximos 50 ou 100 anos. Querido, infelizmente, partiremos qualquer um desses dias nos próximos 100 anos. Vou colocar 100 anos, porque muitos de nós não chegam lá, mas tudo bem. Se a morte é uma consequência do pecado, e se não fosse o pecado não haveria morte, será que há como restabelecer o ser humano para uma condição de vida que permaneça, que continue, onde não exista morte? Aí sim é que entra a outra parte da mensagem que nós queremos trazer. Mostramos para você o que é a morte. Você não deveria morrer. Quem fez você ficar sujeito a morrer um dia foi o pecado que entrou no mundo. E Jesus veio a essa terra para vencer esses 3 inimigos que nós temos: o pecado, a morte e o diabo. Jesus venceu os 3 inimigos. Foi tentado no deserto pelo diabo, que ele fez várias propostas e ele recusou as propostas do diabo. O diabo tem feito propostas para o ser humano hoje, e as pessoas têm aceitado as propostas do diabo. É ele que oferece o pecado. É ele que mostra o pecado para o ser humano. E o ser humano, na sua fraqueza da carne, estando morto pelo próprio pecado, aceita as propostas do diabo para viver no pecado. Então se sujeita à morte. Mas Jesus venceu, porque ele recusou as propostas do diabo. Então nós estamos aqui para dizer para você recusar também as propostas do diabo, porque o diabo oferece o pecado. E eu não vou fazer uma lista, porque seria extensa, do que é pecado, desobediência contra Deus, mas há muitas coisas. Procure saber, se informar sobre isso. Jesus venceu e Jesus nunca pecou.
Então ele venceu o diabo na tentação. E ele venceu o pecado, porque uma vez que ele não aceitou a proposta, ele nunca pecou, ele nunca se sujeitou ao pecado. E então Jesus teria mais um inimigo para vencer: a morte. Por falar a verdade, por anunciar a salvação, odiaram Jesus e o mataram. Eu às vezes até fico pensando, se quando a gente está falando assim na rua, se não há alguém que por acaso também fique chateado, que não goste de ouvir essa palavra. Mas aí eu me lembro que da vez de Jesus também muitos odiaram Jesus por falar a verdade. E isso levou à morte. Mataram Jesus. Mas isso fazia parte de um plano, porque a sua morte foi também um sacrifício pela sua vida e pela minha vida. Ele foi à cruz, morreu uma das piores mortes daquele tempo. Foi sepultado. Mas você já ouviu dizer isso? Não sei se você acredita. Não sei se você sabe o que isso significa para a sua vida. Que Jesus morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. Jesus está vivo e está te vendo agora, esperando que você tome uma decisão ao seu lado, ao lado de Cristo, para entregar a sua vida a Ele e andar com Ele. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E eu vou te dizer uma coisa: no momento em que Ele ressuscita, Ele está dizendo para mim e para você, que Ele venceu o nosso terceiro maior inimigo, que é a morte. Ao ressuscitar, Jesus venceu a morte. E Ele derrotou a morte, não somente por sua própria causa ou por si mesmo, mas por mim e por você. Uma vez que Jesus derrotou a morte, voltou à vida para nunca mais morrer, Ele está dizendo para mim, e está dizendo para você, que para você também é possível vencer a morte. E para isso você vai ter que deixar aquilo que é causador da morte, que é o pecado. E a sua morte, que foi uma vitória, foi também um sacrifício pelo qual Ele pode apagar os teus pecados. É Ele que pode apagar os teus pecados, se você se arrepender e reconhecer nele o Salvador da tua vida. Ele perdoa os teus pecados, e você vai ter o direito à vida eterna, e vai vencer a morte também. Mas eu vou te explicar um detalhe, porque talvez você está perguntando: quer dizer que não vou mais morrer? Como é que Jesus vai fazer isso? Me livrar da morte. Esse teu corpo físico aí vai morrer. Não tem jeito. Vai morrer. Mas Jesus faz o seguinte: assim como Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que acreditarem em Jesus morrerão também, mas irão ressuscitar. Eu estou anunciando para você conquistar o direito de ressuscitar quando Jesus voltar a essa terra, ou até mesmo se encontrar com Ele, porque os que estiverem vivos nem passarão pela morte, serão transformados. É por isso que saímos e anunciamos essa mensagem, porque ninguém sobre a face da terra, além da igreja de Jesus, pode anunciar isso. E só vai alcançar isso quem acredita nessa palavra. E para mim é uma alegria poder compartilhar com os nossos amigos, e espero que tenha alcançado um lugar no seu coração. Que Deus abençoe.